Bom dia, está começando mais uma edição do seu programa Força Brasil. E no programa de hoje você verá despedida do 2º Sargento Gomes transferido para a reserva. General brasileiro comanda a Força de Paz no Congo e o Hospital Central do Exército inaugura nova maternidade. Em uma bela formatura, foi realizada a despedida do 2º Sargento Gomes, transferido para a reserva remunerada. Veja a matéria. Senhor! Senhor! Tu que ordenaste ao guerreiro da selva! Tu que ordenaste ao guerreiro da selva! Sobrepujai todos os vossos oponentes! Sobrepujai todos os vossos oponentes! Dai-nos também, Senhor! E dai-nos também, Senhor! A esperança e a certeza do retorno! A esperança e a certeza do retorno! Mas se defendendo esta brasileira Amazônia! Mas se defendendo esta brasileira Amazônia! Tivermos que perecer, ó Deus! Tivermos que perecer, ó Deus! Que o façamos com dignidade! Que o façamos com dignidade! E mereçamos a vitória! E mereçamos a vitória! Selva! Anos de efetivo serviço, é com satisfação que formulo a presente referência elogiosa ao 2º Sargento do Quadro Especial, Francisco George Santos Gomes. Sua longa e valorosa carreira militar iniciou-se com a incorporação nas fileiras do Exército Brasileiro em 8 de fevereiro de 1988, no 24º Batalhão de Caçadores, Batalhão Barão de Caxias. Em 27 de julho do mesmo ano, concluiu com aproveitamento o curso de formação de cabos da QM 0701 em Infantaria, obtendo a menção B e se classificando em 17º lugar. Em março do mesmo ano, compôs o destacamento precursor do Estágio Básico de Combatente da Selva, EBCS 89, na cidade de Buriticupu, Maranhão. Finalizo dedicando-lhe o cumprimento mais significativo para o verdadeiro soldado, aquele que preenche a alma e alimenta o espírito. Missão cumprida, Amazônia Oriental, Selva Individual, São Luís, Maranhão, 13 de maio de 2014. O Força Brasil de hoje está aqui com o Sargento Gomes, que está se despedindo das fileiras do Exército. Sargento Gomes, queria que você, que está aqui conosco, quem está nos assistindo, falasse um pouco da sua incorporação nas fileiras do Exército. Incorporei em 8 de fevereiro de 88
na época da Constituição, e o anseio da comunidade de onde eu vim, do bairro da Liberdade, era servir a pátria. Assim como todo jovem entusiasta, eu também estava disposto. Se realizou atividades, principalmente na selva. A selva traz bastante experiências. Seu estágio, você serviu. Queria que você falasse como foi essa experiência e o que lhe mais marcou. A minha experiência na selva, já depois de ter concluído o EBCS aqui mesmo em São Luís, eu parti para Tabatinga, Amazonas, onde cheguei lá a ver o conflito do Traíra, né? A nossa base tinha sido atacada por guerrilheiros da Farc e a nossa missão era lá manter a base e fazer patrulhamentos para tentar recuperar armamentos que foram subtraídos pelo inimigo. De lá a gente partiu para Roraima, fui transferido para Roraima, e lá a gente começou a desenvolver um outro tipo de trabalho. Apesar da área de selva, nós fomos dar apoio a Mitu, que é a fronteira com a Colômbia, né? Brasil com a Colômbia, lá na Cabeça do Cachorro, em São Gabriel da Cachoeira. Sargento Gomes, a gente que está aqui assistindo, tanto o pessoal que está em casa, quer saber agora a sua mudança, a sua despedida. Então, sua esposa, seus familiares, seus amigos que vão continuar aqui ainda no 24 Bill. Queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo sobre essa expectativa. Foi uma honra ter voltado para o 24BC e agora 24 Bill, de onde eu parti. Toda a minha carreira militar, foi uma honra ter retornado para cá e ter ido para a reserva a partir daqui, desse momento. Uma satisfação imensa, e daqui para frente trabalhar os meus planos. Tenho uma pós para fazer aí, uma faculdade que eu acabei agora recentemente, e a vida com a família. Seja oficial combatente do Exército. Tenha uma carreira dinâmica numa das instituições mais importantes do Brasil. Inscrições abertas para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. De 5 de maio a 23 de junho. Acesse o site www.espesex.ensino.edu.br. Exército Brasileiro. Sempre pelo Brasil. Seja sargento do Exército. Faça parte de uma importante carreira do Exército Brasileiro. Oportunidades em diversas áreas. Inscrições de 12 de maio a 7 de julho. Acesse o site www.esa.ensino.eb.br. Exército Brasileiro. Sempre pelo Brasil. Um brasileiro no coração das trevas. Este foi o tema da reportagem especial da revista Isto É esta semana, sobre a dura missão do general Carlos Alberto Santo Cruz, comandante de uma das mais importantes operações da ONU no mundo. Confira. In a land awash with weapons and violence, one man is on a mission to change peacekeepers into peacemakers. Brazilian General Carlos Santos Cruz. For the first time in the history of the United Nations, international troops are allowed to take the initiative and use force against rebel groups to defeat and disarm them. They've been sent here to the Democratic Republic of Congo. We have a mandate to neutralize armed groups. And then, when we finish one, immediately we move ahead to continue our obligation. General Santos Cruz wants the armed groups hiding in the forests and mountains to understand his mission. We are going to protect the civilians, eliminate and neutralize the threats. We go to the threat. We are not going to wait the threat to come here against the civilians. The UN says it's the end of the M23 rebel group in the Democratic Republic of Congo. But though the fight against the M23 rebels may be over, there are several other militias that still pose a threat. At the UN headquarters in Goma, the regional capital, General Santos Cruz is keen to get this across to his commanders as they regroup before the next stage of their operation. That's the objective. Return to the base
to make our troops much more operational, to advise the commanders with the operational issues, and to trying to have much more coordination with FARDC and PNC. We are not going to be limited to the classic problems we face normally. We are going to face all the problems without restriction. I saw the FARDC permanently taking action, fighting against M23 for 5 months in a row. And then it's visible, very visible, the improvement. We have very clear position on the human rights violations. We do not accept each one conditionality to have the support from MONUSCO. This is the first time since the birth of the United Nations in 1945 that the Blue Helmets can aggressively seek out an enemy. It's a historic decision. The men are part of a forward unit at Kibirizi in the national park. The UN needs to get the latest information on the militia's whereabouts to prepare for the next military offensive due to start at any time. If we have credible information that the civilians will suffer in the hands of some armed groups, we have the freedom to take action, to anticipate the action of the armed groups. There's one particular armed group in the UN sights for the next operation. It's called the FDLR. It came to eastern Congo 20 years ago after fleeing Rwanda. Its founders are accused of taking part in the mass killings of nearly 1 million people, the genocide in Rwanda of 1994. They've been attacking villages ever since. It seems they're close by. Mnasema ambazo mnajua kwa FDLR inapatikana labda sehemu hii? Hapana, hakuna grupu ya mingine, ni FDLR tu, mabiko na kikundi mbili. Barudi na Bafoka. Hapa mbele yangu position mbili, Foka na Rudi. Na ingine force ya Bumoya nyuma yangu. Apepre Mirangi. Ase Mirangi. Tuko na FDLR mbele na nyuma. Sisi tuko hapa. After 2 decades, the rebel militia has put down roots in the region. Many local people married into the FDLR and had families together. Si ule ba FDLR bashagawia hapa sana. Mashamba za maraia ziko mopori kwenye FDLR zinadhibiti. Ni kusema wanakutanana. Ile ni mambo ya raia na FDLR. The soldiers have had a successful meeting, and Captain Jakame has gathered information useful for the next military operation. They've given us about 3 positions where, or locations where FDLR is found in the area. Every armed group knows that anytime now they will be disarmed forcibly. That's why we are busy, gathering intelligence so that we can carry out our operations in a thorough manner. General Santos Cruz recognizes that this new ability to act must be treated with respect if the mission is to succeed. Freedom means you need to have as well responsibility with the human rights, responsibility with the mandate, with the rules of engagement, with the international and humanitarian law. He's going to Pinga. It's a remote village and difficult to access, so he's flying in by helicopter. He's asked the pilot to fly low so he can see the conditions of the roads and the forests where the armed groups are hiding. Recently, 3 days ago, is one route that was released from the armed groups, the presence of the armed groups. And then we are going to observe the movement of the population along the roads, and we go to land in Pinga.
days ago, we occupied Pinga, and all the armed groups, they were defeated and fled the area. And then the population is returning. We estimate that about 2,000 families will return to Pinga. First stop is a base manned by Uruguayan soldiers, fellow South Americans. The UN mission in Congo has had the responsibility to protect civilians for many years and has been heavily criticised for not doing so in the past. As survivors of atrocities in Pinga can testify. This woman, Aline, witnessed the leader of the militia group Maio Cheka murder her husband in the most brutal way. Sa Cheka alifikaka pale na wasodaki akakamata wanangu akamsalimu kamataka pale akamkata kichwa. Sababu kataka ile kichwa kakamata mkuki akaingiza ile kichwa choba kaenda wasodaki wakaenda na ile kichwa biko natembea nayo ile sodama alikuwa mbele na kamata ile mkuki biko naenda na biko natembea na siwasha tufunga kamba nyuma kichwa wakafaa siku 2 biko nakitembeza mugini yote. Here we have a long list of human rights violations. We have more than 300 cases of rapes, looting the house all the time. The population, 50% of the population abandoned the houses. At the hospital, Kabuya is recovering from being raped. She also witnessed the atrocities of Cheka and his men. Wanaenda mkazi, sasa wanaenda kule muvita kule, wataleta vichwa watu wanaitia hivi komiti hivi. Jo watu wanashangaa vichwa vya watu hivi kuhimiti wanaingiza muti humu hivi. Kisha ndio wanaenda wanavibeba hivi. Wakati watafika pale mubazi ya Monike pale, asemu kamate, nyenjo mnakula nyama wanatupia vile ile vichwa. While the UN soldiers did not intervene to stop the rape and murder of civilians, they did at least provide a refuge for people. MONUSCO ilisaidia watu mingi. Ilikuwa tu ni kusikia risasi la kwanza. Mbio watu yote. Wote na wanaishia mule Monike tu wanajificha mule. Tulikuwa mule walikuwa wanatusaidia. Sasa vita napigana tunakosa na wakati ya kutoka nje, wanatupatia walikuwa wanatusaidia hata na chakula. But why didn't the UN do more to protect them? I never tried to understand how UN worked before my arrival here. But for me, it was not relevant. Since the moment I came here, I'm very focused on the problems I have in front of me and not what happened before. We are very happy to see along the roads, even in this rainy season, people returning to the houses you see abandoned for so long time. This is Tunanov. Tuna, are you in contact with the coast side? We just received information this morning that one of the armed group leader is hiding in the locality of this village over there. So we have been tasked to deploy and capture him. This is an exercise to ready the troops. The UN Security Council created the Intervention Brigade for a trial 1-year period. The experiment seems to have worked so far, but not without cost. To date, 3 blue helmets have been killed in action. Yet can the UN alone bring peace to this country? We need to have much more like the presence of the states. It's a military action, police action, state authority and development. We need to have a combination. Only the force is not the solution. We need to have in parallel development and state authority, or the problem will
restart some point. It's still a beginning. That's why we think that the government of DRC should also snatch this opportunity now to train their troops and try to build its security sector so that this can be a lasting solution. Otherwise, it will be the same situation after 3 years, 4 years, 5 years after the FIB or MONUSCO has gone. This was just a rehearsal, but these soldiers are ready to go into battle. Because we have undergone so much intensive training, beginning from right away Malawi and here as well. So we are more than ready, in other ways, I can say. We are ready for anything. If we receive an order to follow up any armed group, we are ready for that. 2, 3 Alpha, we go. That is our posture, that we are doing, that what we are practicing every day, that's the way we are motivating our troops to protect the population. We need to consider how important it is to isolate the problems inside Congo and not to let the armed groups cross the border, because it affects the relationship between countries. In this part of eastern Congo, there are still thought to be 30 or more militia groups, some of them from neighbouring Rwanda and Uganda, who terrorise the local population. The UN is using both carrot and stick in their battle to bring peace here. Before the FIB started fighting, they spent about 2 months calling for rebels to come and to surrender. And they made a campaign of calling all these rebels to surrender, and so this they can avoid the worst. So far, well over 2,000 militia, both men and women, have surrendered their weapons. They're now living in a makeshift camp on the shores of Lake Kivu. The process is known as DDR. Disarmament, demobilization, and reintegration. There are 2 options for the ex-combatants. The first is to demobilize and accept to integrate the civil life, but in this case, they must be trained and they must be integrated in the community, but there is a process that must be followed. Back in his helicopter, General Santos Cruz is keeping a close eye on what happens next. And he's called up the latest technology to help him. For the first time, the peacekeepers here are deploying unarmed surveillance drones to monitor rebel activity near the borders with Rwanda and Uganda. It's another sign that the UN is taking its role here seriously. But already halfway through his own 1-year appointment, the general knows that whatever progress towards peace his forces made, those gains are still very precarious. When I leave DRC, I want to have the feeling that I helped to create a better situation, if not a better life, at least a better situation. But we need to work very hard to continue with the same level of results. Because if we rest a little, we are going to fail. No início, era só uma ideia que se transformou em realidade. Ganhou força. Você curtiu? Participou de todas as partes do Brasil e do mundo. Comentou nossas fotos. Compartilhou nossos vídeos.
hoje somos 1 milhão de internautas. A vocês, prestamos nossa continência. Pois marchamos juntos, sempre pelo Brasil. O Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro inaugura nova maternidade. Veja a matéria. No dia 20 de março, foi realizada no Rio de Janeiro a inauguração da maternidade do HCE, Hospital Central do Exército. Construída no segundo andar do bloco de agudos, a nova estrutura possui 14 leitos de internação e um centro cirúrgico obstétrico, com 2 salas de parto. A maternidade integra a unidade materno-infantil do HCE, que também passou por recente reforma. O hospital, localizado no bairro de Benfica, tem recebido investimentos que fazem parte do plano de revitalização do Serviço de Saúde do Exército. Com a presença do comandante militar do Leste, General Modesto, e do diretor do hospital, General Médico Vitor César, o comandante do Exército, General Enzo, inaugurou a nova ala do HCE, que tem como objetivo atender com excelência gestantes que apresentem quadro de gravidez de risco e recém-nascidos, em caso de emergência. É muito importante esse momento hoje, que aqui no nosso Hospital Central do Exército estamos dando mais um passo para a melhoria do atendimento à família militar. E hoje, quando vemos esse grau, essa qualidade dessas instalações, dos equipamentos e tudo, vemos que está à altura do que nós imaginamos. O ambiente da nova maternidade foi pensado para acolher de forma especial mães e bebês, nesse momento único para a família. Cores, desenhos, decoração, tudo foi construído para atender os pacientes de forma humanizada. Essa fase agora, dessa modernidade, né, como vocês viram aqui hoje, vai assim praticamente completar maravilhosamente bem a assistência que a gente já fazia em relação ao acolhimento, à humanização. Eu acho que isso aqui, somando com a assistência, com a qualidade, vai ser assim maravilhoso, né? Desperta um bem-estar enorme estar aqui. Além da maternidade, foi inaugurado o setor 13, composto por 6 clínicas especializadas e uma sala de eletrocardiograma. As melhorias nas instalações do HCE não param por aí. A construção de novas estruturas encontra-se em andamento. Bom, agora o planejamento é encerrar dentro de 5 meses a grande obra da emergência, onde a gente vai fazer uma emergência independente somente pediátrica e uma emergência geral, interligadas. E ela já está pronta, já deu início, e o planejamento é que daqui a 5 meses ela seja inaugurada. E o Força Brasil chega ao seu fim. Se você tem uma dúvida, crítica ou sugestão, envie um e-mail a tvforçabrasil@hotmail.com. Reveja as nossas matérias no site 24mil.eb.mil.br. Bom domingo e a gente se vê no próximo programa.